Meu nome é Wagner Nazaré, eu sou o proponente do projeto A Poética das Flautas e das Percussões Étnicas. Em decorrência desse agravamento da pandemia, a gente não vai ser possível, né, que possamos fazer a contrapartida, um presente para a cidade, que era uma vivência pessoal, né, interativa, musical. Eu vou aqui hoje fazer um breve relato de algumas conceituações de músicas, de pesquisas científicas, né, que embaçam, que traduzem o nosso trabalho, né, musical. A gente começa aqui por um conceito do Platão. Ele diz o seguinte: a música é o princípio fundamental que preserva o mundo de cair num caos de incoerência. É a alma do universo, exatamente como os planetas e as estrelas são o seu corpo. Sem ela, a terra seria carvão consumido e o céu um punhado de cinzas. Aqui já dá para se ver o sentido, né, cosmológico, né, da música. Agora nós vamos aqui para um grande músico e professor, pesquisador brasileiro, José Wisnik. Entre os objetos físicos, o som é o que mais se presta à criação de metafísicas. As mais diferentes concepções do mundo, do cosmos, que pensam a harmonia entre o visível e o invisível, entre o que se apresenta e o que permanece oculto, se constituem e se organizam através da música. Aqui já dá para perceber a música enquanto uma criação de metafísicas, né? que é a parte invisível da realidade. Agora nós vamos para a China com um pensador chamado Lu Bu-vi. A forma corpórea pertence ao mundo do espaço. E tudo o que é do espaço tem um som. O som nasce da ligação. A harmonia e a ligação são as raízes de que surgiu a música. A música aperfeiçoada tem sua causa, nasce do equilíbrio. Aqui se percebe já um pouco daquela filosofia oriental do Yin e Yang, né, a música como conceito de equilíbrio entre opostos, né? Agora nós vamos para um pensador aqui americano, Thomas Carlyle. Ele diz o seguinte: veja profundamente e verás musicalmente, pois o coração da natureza é música em toda parte, basta no poder alcançá-lo. Ou seja, esse conceito da música enquanto estruturação, inclusive, da própria realidade manifesta, né? Física, metafísica e cosmológica. Aqui tem uma colocação também, que é minha, né? Que eu desenvolvi a partir das minhas reflexões e estudos também. A música é o luzir sonoro da imaterialidade. É a expressão de um mundo em sua invisibilidade. O ritmo é a sua raiz temporal. A melodia são seus devaneios delineados no espaço. A harmonia é o tecido criado pelas interações por ela nascidos e alimentados. Assim, bailam em seu esteio de timbres e vibrações a filosofia dos ventos, as melodias terrenas e etéreas, as harmonias esféricas e todas as musas indeléveis que ressoam extasiadas nos harmônicos do infinito. Uma outra conceituação muito interessante aqui, que do Blacken, ele diz o seguinte: a função da música é promover humanidade organizada sonoramente pelo aumento da consciência humana. Né? Aí você dá para ter um panorama, né, de como que a música é um instrumento, né, de formação do ser humano e que está muito além do só entretenimento, como é utilizado hoje, geralmente aí na sociedade de consumo, né? O ato da criação musical se realiza numa situação de tensão dinâmica, de interação dinâmica, entre forças que se opõem, matéria e forma, abstração e imaginação, liberdade e controle. Quando existe muita liberdade e pouco controle, a matéria se impõe à forma. A imaginação se sobrepõe à abstração e os resultados são vagos, sem unidade e sem profundidade. Nós vamos falar aqui agora de algumas pesquisas, né?
Embora os sons musicais sejam processados principalmente no hemisfério direito do cérebro, não há um conjunto de células especializadas em realizar essa tarefa. Diferentes redes de neurônios podem ser ativadas quando uma pessoa ouve música e toca um instrumento, ou quando ouve música acompanhada de letra. Em instrumentistas, a música pode desencadear mudanças físicas nas conexões cerebrais. Ao medir os campos magnéticos tênues emitidos pelo cérebro de músicos profissionais, uma equipe liderada pelo Instituto de Audiologia Experimental da Universidade de Münster, na Alemanha, demonstrou que a prática intensiva de um instrumento leva ao aumento do volume de áreas do córtex cerebral, a camada de massa cinzenta associada às funções cerebrais mais especializadas. Então a gente está aqui já vendo como que a música, né, tem uma importância fundamental na formação do ser humano, tanto física como cognitivamente e espiritualmente, né? Vamos finalizar aqui com as qualidades e características da música, né? Frequência. A frequência é o número de ciclos por segundo de um dado som. As vibrações rápidas produzem agudos e as vibrações lentas produzem graves. Intensidade. Relaciona-se à amplitude das vibrações. Música alta produz arrebatamento e energia. A música suave produz serenidade e recolhimento. Timbre. Também conhecido como a cor do som. Depende dos harmônicos do som produzido. Intervalo. Refere-se à distância entre as notas e resulta na melodia e na harmonia. Ritmo. É a raiz temporal da música. O ritmo padrão segue aproximadamente a pulsação cardíaca de 70 a 80 batidas por minuto. Qualidade perceptual. A música é percebida no aparelho auditivo e depois canalizada para o cérebro, para regiões de respostas emocionais, algumas delas associadas ao sistema límbico. A ideia dos povos antigos de que o som construía o ouvido foi para se colocar à escuta da criação. Dessa maneira, foi concebido como uma antena. A música responde à inspiração das musas. Ela responde a uma fonte poética de criatividade através de um cérebro que ressoa em resposta às solicitações de um cosmos que fala a ele. Que a gente já vê uma interação poética filosófica, né? Consequentemente, a experiência estética básica, porque é uma forma primitiva de experiência, da qual depende toda a cognição, o discernimento e as ações. É o poder fundamental e nítido de construção da imagem pela imaginação. Ela propicia a matéria-prima de conceitos e ideias capaz de criar um mundo de possibilidades. Então aqui, né, fechando esse mostruário de conceituações e dados musicais, eu quero aqui agradecer à Fundação Cultural e esperar que numa próxima oportunidade possamos fazer presencialmente a nossa vivência musical. Muito obrigado.